Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nessa manhã de sábado, maravilhosa, para mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis, hoje que é dia 17 de abril de 2021. E o tema da nossa palestra de hoje é a escolha livre, com a nossa querida Leila Parreira. E como leitura, para iniciar os nossos trabalhos, a gente escolheu o capítulo 42 de Vinha de Luz, Afirmação e Ação. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. João 4:34. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e, com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que, em lágrimas, declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há, simultaneamente, objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado sem concretização é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo para fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia a respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O Pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Muito bom isso, né? Então, meus queridos, eu vou pedir para que todos podemos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento, imaginar o nosso querido Gasfa, as nossas árvores, o nosso jardim, as nossas flores, as pessoas nos recebendo, os amigos, os abraços, os bons dias. E, acima de tudo isso, aquele ambiente, aquela sensação de calor, de paz, de alegria, de conforto, que o Gasfa traz para nós, para os nossos corações e para os nossos espíritos, tudo muito cuidado, muito preparado, com muito carinho e principalmente com muito amor daqueles amigos espirituais e também dos amigos aqui encarnados. Tudo feito para que nos possamos nos sentir acolhidos. É assim que Deus
Nosso Pai gostaria que nos sentíssemos aqui na Terra acolhidos, bem-vindos, amados, pertencentes a esse grupo. E é com esse sentimento que nós vamos ouvir hoje a nossa irmã Leila fazer a sua reflexão e que nós possamos, com essa reflexão, abrir as nossas mentes e o nosso coração para que, com o mesmo amor e o mesmo carinho que somos recebidos no GASFA, que somos acolhidos, possamos também receber e acolher todos aqueles que nos rodeiam, encarnados e desencarnados, e que possamos levar, na medida do possível e na capacidade de cada um, esse amor, esse carinho e essa sensação de que sim, você pertence ao nosso planeta e de que sim, você está sendo cuidado e de que sim, você não está sozinho. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Leila, seja muito bem-vinda, minha querida, você que está sempre aqui conosco. É prata da casa, não sei nem se é prata da casa, acho que é ouro da casa, né? E a palavra está com você, Leila. Um bom dia a todos. Eu sou muito grata pela oportunidade de poder estar com vocês todos e refletir um pouco mais sobre ensinos de Jesus, ensinos doutrinários. Isso nos conforta e realmente faz diferença em nosso dia a dia, porque nos fortalece, nos ilumina, nos indica caminhos novos, caminhos que vamos percorrendo de uma forma mais lúcida, de uma forma mais leve, suave, e isso contribui para o nosso equilíbrio, para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para o nosso contentamento, enfim. Então, um bom dia, junto com um abraço virtual para cada um. Hoje nós vamos refletir em torno das nossas escolhas, né? Uma afirmação do Martins Peralva, de Allan Kardec, do próprio Cristo, é que as nossas escolhas são livres. Então, em decorrência dessa realidade, desse fato, nós podemos perceber que a vida exige de nós decisão. Por isso, talvez, Cecília Meirelles, a poetisa brasileira, eu acho que ela era espírita, então ela escreveu um livro chamado Isto ou Aquilo. E dentro do livro há uma poesia, que eu gostaria de iniciar a nossa reflexão com essa poesia. É assim: ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro o doce e não guardo o dinheiro. Ou isto ou aquilo e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Porém, nós que já perlustramos o Evangelho de Jesus, sabemos o que é melhor. O que é melhor é buscar compreender com mais profundidade e aplicar
na nossa vida as leis divinas. Martim Peralva estuda esse tema assim, comparando a nossa vida àquela balança antiga de 2 pratos, que tem o fiel da balança ao meio. Então, ele diz que de um lado, num prato da balança, tem as nossas sugestões pessoais, as sugestões da espiritualidade amiga, e do outro lado tem as nossas sugestões pessoais, os nossos desejos, nossos anseios e também as sugestões dos espíritos maldosos, daqueles espíritos trevosos que querem interferir como gozadores ou como maledicentes em nossas vidas. Mas que o fiel da balança vai se mover de acordo com a nossa vontade, com a consciência nossa. Nós é que vamos definir qual é a intenção que nós queremos desenvolver, qual é a nossa vontade real. Então, não haveria mérito algum se nós buscássemos apenas atender às sugestões alheias, quer seja dos espíritos amigos ou dos espíritos menos amigos, na nossa vida. Porque o que vale mesmo é nós nos firmarmos em nossa decisão. Porque as qualidades para a nossa elevação que Jesus nos pede são frutos do Espírito. Uma qualidade, por exemplo, a decisão, nós tomarmos uma decisão. Depois, nós permanecermos naquela decisão, em busca da realização. Então, na verdade, essa qualidade de perseverança e de firmeza nas nossas escolhas. Ele diz aqui que os espíritos amigos nem se apoquentam caso a gente trilhe por nossa insuficiência, por nossa imaturidade espiritual, o caminho que não é o adequado para a evolução. Eles não se apoquentam porque sabem que mais cedo ou mais tarde nós responderemos pelas nossas escolhas. E que então, através do sofrimento e da experiência, nós retomaremos com certeza o caminho mais adequado, o caminho do bem. Ele anota aqui essas ponderações. No Evangelho e no Espiritismo estão os recursos imprescindíveis à nossa segurança. É muito importante considerar isso. Quer dizer que nós temos roteiro. Nós podemos observar o roteiro oferecido por Jesus, através dos seus ensinos, sentenças, princípios, parábolas, que nos dizem como é que nós podemos escolher bem. Porque viver é saber escolher bem. Se nós sabemos escolher bem, nós caminhamos em paz, em segurança, com harmonia, com a consciência tranquila, portanto, em felicidade. Por quê? Felicidade não é nada mais, nada menos do que a paz de espírito. Essa paz que nós conquistamos quando nos esforçamos, quando buscamos cumprir o nosso dever, quando nós adotamos um estilo de vida que está intimamente relacionado com a ética e com a retidão. Retidão que é compatível em todas as opções que façamos, quer nos negócios, quer na nossa vida íntima, quando buscamos o nosso endereço particular, quando penetramos, quando mergulhamos na nossa intimidade e procuramos reforçar a responsabilidade dos nossos atos, conferindo a nós mesmos essa responsabilidade quando os fatos se mostram menos agradáveis, quando as ocorrências são negativas,
que nós saibamos discernir a nossa participação nesse resultado negativo e também que nós possamos celebrar o mérito quando descobrimos a nossa participação positiva. Porque temos que ser amorosos com os outros, com o nosso próximo, mas precisamos ser amorosos conosco próprios. Então, o incentivo pessoal que nós ofereçamos a nós próprios pode ser de um valor incalculável, quando representa, na verdade, uma identificação conosco mesmo, um reconhecimento do mérito que já alcançamos pela nossa luta. É preciso reconhecer que nós temos buscado acertar em nossa caminhada, que nós temos nos esforçado para realizar o melhor, porque aí nos aproximamos daquela vibração amorosa de Jesus, que vem a ser o nosso modelo para ser imitado. Jesus é o nosso modelo e é também o nosso guia. Por isso, colocando-nos sob o olhar dele, nós vamos acertar mais, porque buscaremos Jesus quando estivermos sobrecarregados de dor, sabendo que o jugo dele é suave, o jugo dele é amor. Então, nós podemos atender aquele convite que ele nos faz, né? Quando estivermos tristes, sobrecarregados, que o busquemos e visualizemos o quanto ele valoriza a mansidão. Sou manso e humilde de coração, e a humildade. Então, são indicativos importantes para que nós nos tornemos criaturas inteiras, criaturas com autogoverno, criaturas que saibamos discernir bem e evitemos os equívocos que nos comprometem. Então, quando buscamos Jesus como guia, que sabe o caminho a ser percorrido, e busquemos imitá-lo como o modelo mais perfeito que Deus colocou para o nosso aprendizado. Então, ele vem com toda a generosidade, com toda a bondade e misericórdia, com toda a paciência, trazer para nós o passo a passo, as diretrizes simples e espantosamente simples do seu roteiro, que são essas diretrizes, esses ensinos. Ele nos revela a paternidade divina, em consequência, a fraternidade universal de todos os homens. Então, precisamos nos tornar respeitosos, amorosos uns para com os outros. Ele vem nos dizer da importância da humildade, que é para que nós cultivemos essa qualidade, esse fruto do Espírito que nos situa em nosso verdadeiro lugar, em nosso verdadeiro tamanho, revelando para nós ou lembrando-nos que nós somos interdependentes. Nós precisamos uns dos outros. Nós não sabemos tudo. E nada, de fato, que é exterior e material nos pertence. Tudo nos é emprestado. Até o nosso corpo não nos pertence. O que nos pertence são apenas os frutos do Espírito, aquelas conquistas que nós vamos alcançando no nosso dia a dia. Aquelas conquistas como os da humildade, da mansidão, da misericórdia, do senso de justiça, da capacidade de estender a mão ao nosso próximo. Então, outra diretriz que ele nos coloca é a compreensão dos atos alheios, né? Por quê? Porque precisamos compreender os outros e merecer que os outros também nos compreendam em nossa falibilidade, em nossa incipiência. Ninguém é perfeito ainda. Nós, muitas vezes, nos equivocamos e precisamos do perdão do nosso semelhante, que é outro postulado que Jesus traz para nós. A necessidade do perdão para que sejamos também perdoados.
Então, com todo esse aprendizado, nós vamos crescendo em sabedoria. E ele nos coloca da importância de conceber Deus como Espírito, que seja adorado pelos adoradores, como ele disse à mulher no poço de Jacó, a samaritana, que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Então, é dispensável cultos, sacramentos, cerimoniais. É preciso que a gente interiorize esse templo dentro de nós, na nossa intimidade, porque ele afirma: Deus, o Pai, não precisará ser adorado nem no templo de Jerusalém e nem no templo da Samaria, no Monte Garizim, mas em espírito e em verdade. Esses postulados nos orientam e a doutrina espírita vem tempos depois da segunda revelação, que é a revelação de Jesus, vem para colocar claramente esses ensinos do Mestre querido. Vem iluminar a nossa caminhada e nos tornar mais seguros no percorrer, né, dessa trajetória divina. Ele ainda completa aqui, Martins Peralva, a prática do bem, a confiança em Deus, o esclarecimento pelo estudo. Ninguém está isento desse esforço. Ninguém está dispensado de refletir. Afinal, nós somos já portadores dessa prerrogativa e somos os únicos na criação divina que temos a prerrogativa de pensar. Nós temos já o pensamento raciocinado. Então, somos responsáveis por aquilo que pensamos, que mentalizamos. Não só por aquilo que fazemos através da ação, mas também pelo que pensamos, aquilo que acolhemos, que escolhemos acolher em nossa mente, é responsabilidade nossa. Aquilo que sentimos é responsabilidade nossa. O que agimos igualmente. Então, somos os únicos na criação divina que temos a prerrogativa do arbítrio, da escolha. E isso revela uma grande importância. Essa liberdade define o humano. Então, nós podemos crescer de acordo com aquilo que escolhemos. Ainda, além do esclarecimento pelo estudo, não há santos ignorantes no plano espiritual superior. Então, precisamos estudar. Precisamos crer porque sabemos, porque compreendemos. Então, isso é uma grande diferença. Porque fica muito fácil a gente seguir gurus. Fica muito fácil a gente responsabilizar o padre, o guru, o guia, em relação às nossas atitudes. Foi ele que me disse. Então, nós que resolvemos, que decidimos ou que devemos decidir o caminho a tomar. Então, precisamos estar lúcidos, conscientes, né, daquilo que escolhermos fazer ou abraçar. Além do estudo, o trabalho constante no bem. Trabalho constante no bem. Esse é um dos elementos para a nossa felicidade, além do dever cumprido, da retidão em nossos pensamentos, sentimentos e atos, ainda a prática do bem. Porque importa que a gente reflita sobre uma das parábolas de Jesus, a dos talentos. Não dá para renunciar aos nossos próprios dons, e os nossos dons são-nos concedidos para que sejam multiplicados. Então, só se multiplica os favores do céu que nos alcançam, distribuindo-os ao nosso semelhante. Distribuir o silêncio quando necessário, a presença amiga, a simpatia,
a amorosidade, a tolerância, a compaixão, a paciência. O bem material também. Então, todos os dons que nós tivermos já alcançados, que nós possamos distribuí-los. Por quê? Porque as pessoas precisam ser alfabetizadas. Então, que nós incentivemos a cultura, a alfabetização. Nós precisamos alcançar essa população ainda com sede de saber e que não encontram um jeito de compreender, de alargar a sua consciência, o seu entendimento. Precisamos amparar aqueles marginalizados, porque não há justificativa para bolsões de miséria, principalmente em nosso país tão rico. Então, nós precisamos acordar para a necessidade do nosso semelhante, tanto as necessidades espirituais, morais, como as necessidades materiais. Então, precisamos louvar e incentivar esses projetos, como o GASFA realiza o projeto Sementinha, que leva, sim, a cesta básica para as famílias, mas, com certeza, leva uma postura a ser imitada, leva uma palavra esclarecedora, leva um incentivo para que as pessoas busquem o trabalho que é renovador, um trabalho que situa o ser humano no caminho da regeneração, do resgate pessoal e da evolução. Por quê? É preciso que todos saibam que a evolução, o nosso progresso, a nossa libertação, ela não pode ser terceirizada. Não dá para atribuir a outra pessoa aquilo que nos compete realizar. Então, a evolução é uma tarefa pessoal, é uma tarefa indelegável. Precisamos buscar nós mesmos. E vejam como a vida nos propicia oportunidades valiosas para essa busca. Nesse mesmo momento de pandemia, nós temos a oportunidade de frequentar, através de um mergulho reflexivo, a nossa própria intimidade. Lá no nosso foro íntimo, saber se o nosso reino de Deus, que está em verdadeira construção dentro de nós, já alcançou alguma luminosidade. Importa considerar esse mergulho como algo muito importante, pessoal, né? Alguns minutos que você busque refletir como tem sido a acolhida que você oferece aos bons pensamentos, às boas inspirações, aos bons sentimentos. Como é que você tem trabalhado lá dentro de você aquelas manifestações impulsivas, né? Tão ainda comuns em todos nós seres humanos. Aquelas manifestações de impaciência, de intolerância, às vezes de raiva, né? Então, por que nós não adotamos um estilo de vida de serenidade? Tem tantas figuras, tantos irmãos em humanidade que demonstraram o quanto se pode ser feliz, o quanto se pode alcançar um contentamento sustentável quando nós adotamos a serenidade, a calma e a prática do bem. Nós nos lembramos nesse momento daquele freizinho que tomava conta da porta de um lar e distribuía à tardinha pães para os marginalizados. E em certa ocasião, ele, após terminar a distribuição, ele se sentiu tomado de tamanha energia que parecia até que ele ia explodir de felicidade. Então ele sai correndo pela relva, deita-se no chão, olha para os céus e diz: Senhor, agora basta, senão eu morro de felicidade. Né? Então há um retorno muito positivo
quando nós buscamos a nossa intimidade, o nosso endereço pessoal. E com essa busca alcançamos o endereço de Deus, porque Deus, o reino dos céus, já existe dentro de nós. E assim nos firmamos nessa caminhada luminosa, forte, robusta, para o enfrentamento de todas as adversidades que nos cheguem, resultados da nossa própria incúria, nesse tempo de hoje ou no tempo pretérito. Continua aqui Martins Peralva. Com o amparo da prece, preservar, e tudo isso, a prática do bem, a confiança em Deus, o esclarecimento pelo estudo, o trabalho constante no bem, tudo isso, com o amparo da prece, preservar-nos-á do assédio de entidades que, em nome de velhos propósitos de vingança, nós já fizemos muitas estrepulias no passado. Então é preciso que a gente se preserve com todo esse programa de estudo, de prece, de prática do bem, em nome dos velhos propósitos de vingança ou por simples perversidade, procuram dificultar a nossa ascensão. Então, nós temos recursos de profilaxia, temos recursos de libertação, através também do perdão, da prática do perdão àquele que nos calunia, que nos persegue, e até mesmo essa espiritualidade que nos chega com propósitos de vingança, podem aprender com uma postura que nós adotemos, mas tem que ser uma postura verdadeira, sincera, de amorosidade, de compreensão, de verdadeira boa vontade para com eles, que foram, de certo, adversários de outro tempo, mas que podem se tornar amigos no tempo de hoje. Então, que nós saibamos nos conduzir assim, fraternalmente, com boa vontade. Por que boa vontade? Porque boa vontade é, junto com a solidariedade, a fraternidade, elementos, pilares da paz. E paz é o que todos nós almejamos. E só acontecerá num mundo feliz. Assim, globalmente, num mundo feliz. Nós, individualmente, podemos já sentir paz quando trilhamos esse caminho. Mas, globalmente, na sociedade, no mundo, esse tempo chamado tempo messiânico, que é de pura paz, de pura alegria, só acontecerá se nós contribuirmos, se nós fizermos refletir na sociedade da qual fazemos parte, aqueles ganhos espirituais, aqueles ganhos que já alcançamos, os ganhos de compreensão, de tolerância, de amorosidade, de prática do perdão, de humildade, de brandura, que são todas as recomendações colocadas por Jesus e vivenciadas por ele. Então, batendo à porta dos que sofrem, para levar-lhes a mensagem consoladora do Evangelho e o socorro de nossas mãos, encontraremos um dia a resposta do céu aos nossos anseios de libertação. Sendo livres para a escolha, acharemos sem dúvida o que buscamos. Porque esse capítulo, a escolha é livre, está associado àquela página do Evangelho que diz: buscai e achareis. Então, tudo isso nos convém. Nós podemos nos lembrar de Paulo de Tarso, quando dizia: posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, convém que nós saibamos realizar boas escolhas. Viver é, portanto, escolher. E a nossa maior responsabilidade é sobre nós mesmos, sobre as nossas próprias escolhas. Afastar de nós aquela mania do vitimismo,
somos assim, é porque aconteceu isso e aquilo, aquela tal ou qual interferência. Não, precisamos nos tornar enormemente responsáveis por nós próprios. Então, sabemos que somos responsáveis até pela maneira como nos relacionamos com as pessoas, porque nós criamos a nossa própria realidade. Então, é preciso querer ser livre, querer realizar aquilo que realmente nos compete. Então, há uma colocação assim, de um espírito, eu não me lembro qual deles, mas diz assim, que querer ser livre é adotar a verdade que liberta, não é? Que a vida é a mais elevada norma para o homem, a vida. A escolha fundamental se faz entre o crescimento e a decadência. Estar vivo é crescer, é desenvolver-se. E estar morto, estar em decadência, mesmo estando biologicamente vivo, significa deixar de crescer, fossilizar-se. Quanto que está o pano de chão? 4,10 ali. Escolher a vida é a condição necessária para o amor, a liberdade e a verdade. Então, essa é realmente a nossa mais bela, a mais oportuna das opções. Escolher viver o nosso momento presente, conscientemente, e nos tornarmos a pessoa que podemos e devemos ser. Para nós, para nossa alegria pessoal, assim como para o ambiente em que vivemos. Porque sabemos que todos semeamos e todos somos semeados. Não há uma semente que seja lançada à terra que não germine, que não devolva os seus frutos, os frutos de acordo com a sua espécie. Algumas sementes tardam, outras são rápidas na devolução para a terra. Nenhuma fica sem o seu resultado. Então, assim é a nossa vida. Tudo nos será trazido de volta, justamente para o nosso crescimento, justamente como oportunidade para a nossa alegria, o nosso reajuste. Então, a vida é como uma escola, a terra é como uma escola, né? Os professores mostram as obras que devemos consultar, indicam os caminhos, mas o aluno faz de acordo com a sua vontade. Aquele que procura seguir as diretrizes terá, no final do ano, um resultado muito positivo. Aquele que não corresponder, né, não terá esse resultado positivo. Então, nós somos convidados pela vida a honrá-la com a nossa participação lúcida e generosa. Diz aqui que a ignorância estabelece o cativeiro e a sabedoria oferece-nos a liberdade. Então, busquemos a sabedoria, busquemos utilizar muito bem os nossos recursos, as nossas ferramentas que a vida nos oferece, que o nosso caminhar de longa data tem nos ofertado. E saibamos separar o joio do trigo, fazendo melhor para nós. Por que para nós? Porque nós somos a nossa primeira responsabilidade, a nossa primeira tarefa. Se aformoseamos o nosso espírito imortal, com certeza teremos livre acesso para influenciar positivamente aqueles que nos cercam. Então, a principal tarefa é trabalhar o nosso íntimo, aformoseando a nossa individualidade e fazendo com que os frutos que vamos alcançando possam refletir naquele ambiente, na sociedade da qual participamos. Então, que nós saibamos escolher, porque
cada escolha nos libertará ou nos prenderá a processos regeneradores. Ninguém quer ficar de castigo, então que nós busquemos essa liberdade de caminhar com alegria pela vida, sem revolta. Então, os médicos dizem, por exemplo, 2 pacientes com câncer tiveram seu seio extirpado. Uma delas, mais ou menos da mesma idade, uma avózinha, reagiu mal, porque lamentou e continua magoada e ressentida pela perda dos seios. A outra ficou feliz porque continuava viva e podia brincar e conviver com seus netos. Então, de acordo com as nossas escolhas, podemos viver mal ou viver bem. Nossas atitudes produzirão efeitos como consequência. Na vida, tudo está sujeito, então, à lei que harmoniza os mundos, que é a lei da causa e efeito, para que todo o caos provocado por nós possa retornar como cosmo, como ordem, como as coisas ajustadas. Então, nós sublinhamos aqui que somos livres para escolher antes de semear. Aí é que está a justiça divina. Consideramos importante também essa reflexão do momento espírita. Podemos perceber, extrapolando o campo das ciências médicas, que outros males que nos acometem também são fruto de como nos comportamos. Vejam, se o egoísmo é nossa pauta de conduta, não raro a solidão será nossa única companhia. Afinal, todo aquele que esquece do seu próximo acaba não sendo lembrado por ninguém. Se a inveja é a lente pela qual enxergamos as conquistas dos outros, o fracasso será o nosso destino. Afinal, quem perde tempo em olhar o terreno alheio, esquece de semear na própria gleba. Se a mentira e a falsidade são valores que nos conduzem, a perturbação e o desequilíbrio serão companheiros inevitáveis a se instalarem em nossa casa mental. Isso porque aquele que envereda nos labirintos do engano perde-se inevitavelmente a si mesmo. Dessa forma, para que a saúde e a plenitude da vida se instalem em nós, analisemos mais detidamente por quais valores, emoções e comportamento estamos conduzindo nossa existência. Ninguém na vida poderá se queixar de ser vítima de outrem, a não ser de si mesmo, ainda que não nos apercebamos das armadilhas em que porventura caiamos. Todas foram, direta ou indiretamente, armadas por nós mesmos. Todo e qualquer tipo de sofrimento sempre constitui informação da vida a respeito de algo no indivíduo que está necessitando de revisão, de análise, de correção. Vige no universo a ordem que se deriva de Deus. E toda vez que há uma agressão ao seu equilíbrio, aquela que a desencadeia sofre-lhe o inevitável efeito que impõe reparação. Quando nos disponhamos à renovação, alterando nossa conduta emocional, muitos sofrimentos podem ser amainados ou afastados. Então, pensemos nisso. Isso tudo importa considerar. Ainda um pouco mais, essa reflexão. A vida é a arte de bem escolher. Quando tiramos todos os detalhes e enxugamos a situação,
O que sobra são as escolhas, decisões a serem tomadas. Então, podemos estar felizes ou tristes. Podemos ser perturbadores ou equilibradores. Podemos ser pacíficos ou promotores da discórdia. Podemos ser benevolentes ou podemos ser maldosos, maledicentes. Cabe a nós a escolha. A escolha, então, é livre. E não sei se estamos já no final do tempo, mas gostaria ainda de ler uma página de Emmanuel do livro Escrínio de Luz, que vem compor essa reflexão da noite de hoje. Chama-se assim: considera a tua escolha. Não esperes o dia de amanhã para inventariar as causas da aflição que a existência te reserva. Estamos em plena eternidade e a vida, com a justiça por fundamento, diariamente reprova nossos erros ou nos premia as boas ações. Examina a passagem de tua luta habitual e não percas a oportunidade de reajuste. Se ofendeste o companheiro que te partilha as experiências, retifica, ainda hoje, o teu gesto infeliz. Se destes ouvido à suspeita delituosa, confia-te à meditação e não te enveredes no cipoal da desconfiança indébita. Se puseste os teus olhos sobre o mal, auxilia a tua própria retentiva a esquecer as imagens perturbadoras que não deverias procurar nem reter. Se falaste sem propósito, ferindo ou prejudicando alguém, retrocede e regenera as chagas que o teu verbo impensado terá imposto aos que te consagraram atenção. Se a ociosidade tem sido a tua companheira, abandona-a ao círculo de sombras em que se compraz e busca o serviço sem delongas, para que a vida não te considere peça inútil em suas divinas engrenagens. Estabelece causas nobres de alegria e bom ânimo, paz e otimismo, aprendendo, amando e servindo, porque o sofrimento nos surpreende na estrada com tanta duração e tanta intensidade, conforme tenha sido nosso esquecimento do dever que o Pai nos designou a cumprir. Ninguém precisa morrer na carne para encontrar a correção ou a recompensa do além. A terra é nosso lar sublime, em plena imensidade, e dentro dela a vida nos liberta ou nos agrilhoa, nos reconforta ou nos dilacera, de conformidade com a escolha que traçamos para nós mesmos. Então, que possamos todos nós vestir a camisa de cidadãos universais, cidadãos do templo divino, onde há tantas e tantas moradas, tantos e tantos caminhos de evolução e de luminosidade, de plenitude, de felicidade. Então, gratidão. Estamos aqui, caso haja algum questionamento. Obrigada a todos. Vamos respirar profundamente, calmamente. Procurar isolar-nos nesse momento de todos os problemas interiores e fora, para entrarmos em completa sintonia com Jesus. Vamos imaginar Ele, nesse momento, à nossa frente, com aquele sorriso meigo, o olhar sereno, de braços abertos,
querendo nos abraçar. Vamos nos aproximar dele e sentir esse abraço amoroso, abençoado, que ele está nos dando nesse momento. E nessa sintonia de amor, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por tantas bênçãos derramadas sobre nós e sobre todo esse planeta. Sabemos, Senhor, que existem tantas lágrimas nesse momento de dor, mas também, Senhor, temos a ciência de que tudo está acontecendo para a nossa melhoria espiritual, porque somos eternos. E todas as dores são despertamento para que possamos obter novos valores. Abençoa, Senhor, o nosso lar, os nossos familiares, e há tantas pessoas que nesse momento estão nos hospitais, no leito de dor, em suas próprias casas, pelas ruas, irmãos com problemas emocionais profundos. Que todo esse planeta, Senhor, possa ser envolvido por esse imenso amor que tem por nós. E nessa sintonia, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair quando em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus.